A paz seja com todo o povo de Deus, que Deus seja convosco. Eu vou estar hoje falando um pouquinho sobre o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, verso 10, que está escrito assim: Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras do sábio são como agrilhões e como pregos bem fixados pelo mestre da congregação, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo à obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. A gente vai estar falando um pouquinho sobre essa passagem no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, verso 10, que diz que o ponto central dessa palavra é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem não tem temor de Deus não tem como agradar a Deus, não tem como fazer a vontade de Deus, não tem como viver uma vida que realmente vai trazer bons frutos. Porque aqui também nessa passagem, no finalzinho, diz que haverá um juízo para todas as nossas obras. E se ela for boa ou for má, ela vai vir à tona, e não há nada encoberto que não seja levado à tona, que não seja revelado. Então Deus, ele está nos mostrando que a gente temer a Deus nos guarda de muitos problemas, porque se a gente teme a Deus, a gente faz a vontade de Deus, a gente ama a Deus sobre todas as coisas, a gente ama o nosso próximo, a gente não fica fazendo nenhum tipo de maldade, porque a gente tem o nosso coração em Deus. E a gente procura evitar todas as coisas que são carnais e mundanas, né? Então a gente vai lá para o livro de Obadias, onde ele fala no dia do juízo de Deus. Né? Obadias, ele é um profeta que tem o livro, é o menor livro da Bíblia, né? Isso da Bíblia inteira, entre o Novo e o Velho Testamento, Obadias e é um livro pouco lido, é um livro pouco citado, é um livro pouco mencionado na Bíblia. E ele vem falar de um povo que se elevou ao ponto de ser rejeitado por Deus, ser vomitado por Deus. Porque a sua arrogância, ele se elevou de tal maneira que ele achou que ele seria muito poderoso. Ele ficou muito rico, muito poderoso, e ele achou que ele poderia todas as coisas. E Deus diz que ele abateria esse povo. Essa história, ela começa, na verdade, no casamento de Isaac, né? Quando Isaac teve Rebeca, que teve Jacó e Esaú, e Deus, ele dá uma promessa para aquela mãe. Ele fala assim: olha, o menor na sua barriga vai ter 2 nações, e o menor será maior a nação do menor será mais poderosa do que a nação do maior. E aquela mãe, ela por algum motivo, ela não entendeu que Deus era poderoso, e ela achou que ela poderia fazer alguma coisa para mudar. Aquelas crianças, elas nasceram num ambiente onde o pai gostava mais de um, a mãe gostava mais de outro, e isso era muito claro entre eles, né? Eu gosto do meu filho X porque ele é caçador, gosto do meu filho Y porque ele é cozinheiro, cozinha maravilhosamente, ele está sempre do meu lado, e o filho X, ele tem o gênio assim, o gênio assado, e aquelas crianças, elas cresceram naquele ambiente de guerra, de divisão, de diferença. Os pais que deveriam unir, somar, porque a gente nota que um era caçador, então um tinha que buscar a comida, e o outro era cozinheiro, então um dependia do outro. E aí a gente percebe que ali há uma divisão. Dentro de casa, os pais fazem com que aquilo seja uma coisa que se torna um divisor entre eles. E aí, nessa história, a mãe, num determinado ponto, ela acredita que o seu marido já é velho, que ele pode ser enganado, e ele já está nos últimos dias da vida dele, ele decide abençoar o filho, e ele quer abençoar o mais velho, né? E ela pega e faz um joguinho ali, onde ela engana aquele
pai para que ele abençoe o mais novo. Ele fala, vai lá, coloca uma roupa de pele, modifica e leva lá o guisado que eu vou fazer aqui para o seu pai comer, porque ele vai abençoar você e não o seu irmão. Só que existia já uma promessa sobre a vida de Jacó. E essa promessa não era sobre a vida de Esaú, a promessa era sobre a vida de Jacó. Se ela confiasse verdadeiramente em Deus, ela saberia que, independente de quem Isaac abençoasse, a nação que iria prosperar na face da terra seria a nação de Jacó. Então ali a gente já começa a ver que existe uma falta de confiança na palavra de Deus. Ela demonstrou isso quando ela tenta enganar Isaac para ela abençoar a vida de Jacó e não a vida de Esaú. E aí o que acontece? A Bíblia, ela deixa tudo claro, todas as nossas falhas, todos os nossos defeitos, ela deixa tudo muito patente. E ela pagou por isso, porque ela teve 2 noras muito ruins. Ela disse que chegou um determinado tempo que ela falou, olha, na minha vida não há mais contentamento, porque eu tenho que pagar o preço de ter essas noras ruins. E aí ela fala para o filho, para Jacó, né, que na verdade eles eram gêmeos, eles tinham nascido no mesmo parto, só que um nasceu grudado no calcanhar do outro, né, e a Bíblia ela fala muito fortemente sobre essa questão de calcanhar lá no Jardim do Éden, né, que Deus ele dá uma promessa para a vida de Adão, e ele fala para Eva, né, ele fala assim, olha, ela ferirá o seu calcanhar, a cobra, e você ferirá na cabeça, já anunciando Jesus Cristo nessa passagem, né? Já estava dizendo que haveria uma salvação para o povo de Deus. E aí, neste caso, irmãos, a palavra diz que o irmão nasceu grudado no calcanhar do outro, ou seja, a fraqueza do outro fortaleceria o filho mais novo que teria aquela nação abençoada. No caso, Esaú, ele era muito bravo, ele era muito irado, muito nervoso, a Bíblia conta isso, né? Ele era uma pessoa muito valente. E Jacó, ele era manso, ele era tranquilo, ele era mais, acho que, calmo, né? E aí, quando a gente percebe essa guerra, tudo encaminha para que aquela ira, aquela fraqueza de Esaú torne Jacó abençoado. Aí Jacó vai lá para a terra aonde do irmão da mãe dele, né? E Labão, e ele vai lá e conhece Raquel, se apaixona por Raquel, e na verdade Deus dá para ele Lia como esposa. A rejeitada, a humilhada, que era desprezada, é a mulher que Deus preparou para ele como esposa. Mas ele desejava, ele amava mais a Raquel, né? Ele queria a Raquel. Mas tudo aquilo a mão de Deus estava agindo. E tanto é que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, ou seja, ele veio da linhagem de Lia, da primeira esposa de Jacó. E tudo isso vai tendo um enlace, vai tendo um significado. Aquela mulher, ela não era amada, aquela mulher era uma mulher que, perto da outra, ela não tinha formosura, não tinha beleza. A outra era uma mulher bela, interessante, né? Toda bonita, toda charmosa, e ela era uma mulher simples, mas era naquela simplicidade da vida daquela mulher, naquele desprezo, naquela que Deus queria trabalhar. Ele queria trabalhar através da vida daquela mulher que possivelmente tinha um coração muito agradável aos olhos de Deus, a ponto de Deus usar ela para gerar a geração de Jesus Cristo, do nosso Salvador. E aí a gente percebe que os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, ela não volta atrás. Quando Deus dá uma promessa na sua vida, ela vai se cumprir. O homem querendo, o homem tentando modificar, o homem tentando fazer armações ou não, a palavra de Deus sobre a sua vida, ela vai se cumprir. O que Deus prometeu para você, ele vai realizar. E você precisa estar debaixo da palavra, estar debaixo dos mandamentos de Deus para que a obra de Deus se cumpra na sua vida. E aí lá em Obadias ele fala sobre a geração de Esaú, né, que foi uma geração que ficou muito rica, muito poderosa, e eles viviam nas montanhas, em lugares assim onde eles dominavam, e que ninguém conseguia subir lá para poder abater eles, e eles chegaram até um determinado ponto a ter uma guerra com o povo de Jacó, que sempre houve essa guerra entre os irmãos, né, desde dentro de casa, e aí eles roubaram tudo e eles se sentiam fortes e poderosos. E Deus achou neles arrogância, Deus achou neles
sentimentos que não eram vindos de Deus. E Deus decide exterminar. Hoje não tem relato daquele povo. O povo da geração de Esaú foi totalmente exterminado. Você não vê relato neles na Bíblia. Não se tem nenhum relato científico que eles possam existir, porque Deus disse que ele abateria aquele povo. Tamanho foi aquele... Eles na verdade tinham por eles grande e forte o dinheiro, o poder, né? A força que eles tinham era tudo que deixavam eles se sentir poderosos, mas eles foram abatidos e hoje não existe relato da existência deles na face da terra, né? Quem ficou hoje para contar a história do povo de Deus foi Jacó, foi a geração de Jacó, foi a geração de Israel. A partir do momento que ele encontra com o anjo, que ele luta com o anjo, que ele fala, não, você não vai subir enquanto você não der minha bênção. Ele teve que travar uma luta ali com o próprio Deus para que ele pudesse transformar em Deus. A partir daquele dia fala, olha, o seu nome era Jacó, agora o seu nome será Israel. Você agora será o meu povo, a minha descendência, aquele que vai realmente cumprir a minha palavra. Mas ele teve que lutar por isso em todos os tempos. E a gente sabe que para você entrar no reino de Deus tem que ser ajoelhado, tem que ser um dia de cada vez, tem que ser realmente uma força. Você faz força para você ganhar o reino de Deus. A gente não tem o reino de Deus de graça. A gente precisa estar batalhando por esse reino. A gente precisa estar lutando pelo reino de Deus todos os dias. E a gente sabe que arrogância e a gente sabe que sentimentos que fazem com que a gente acredite que a gente é forte, que a gente é poderoso, não nos aproxima de Deus, mas sim nos afasta completamente. Faz uma dimensão totalmente aversa ao reino de Deus. A gente só encontra Deus quando a gente passa por Jesus, porque Jesus ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a chave, ele é a vida, ele é o que nos anela com Deus, porque sem Jesus é impossível a gente se conectar com Deus. O ser humano ele é tão pecador, tão mal, a natureza do ser humano é má, por mais que ele deseje ser bom, a natureza, nós nascemos com a natureza mal. E a única coisa que nos anela com Deus é Jesus Cristo. Ele é a chave para as portas do céu se abrirem sobre a nossa vida. E o que eu gostaria de estar deixando como mensagem nessa passagem, né, é que Deus ele realmente ele não se agrada daqueles que se ensoberbecem, que se tornam soberbos, que se tornam donos de si, que acham que são poderosos. Deus ele não se agrada disso. Ele tem com os humildes, ele tem com os simples, ele quer que o seu coração esteja em Deus, que a sua confiança esteja em Deus, que você passe aonde você for, que você seja uma bênção. Ele fala isso para Abraão, Abraão, se tu uma bênção, seremos nós uma bênção, né? Tornaremos nós um testemunho vivo da presença de Deus. E como diz aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, ele fala que a palavra dos sábios são como pregos bem fixados pelos mestres da congregação, que nos foram dadas pelo único pastor. Ou seja, Jesus ele enviou, ele fez o seu pastor, o seu líder da sua congregação, um instrumento de Deus para que ele pudesse trabalhar no seu coração e na sua vida. Ouçam a voz do seu pastor, ouçam a voz do líder da sua congregação, façam parte do reino de Deus. Sejam abençoados, sejam vocês uma bênção, sejam transformados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, porque sem Jesus é impossível. Você pode frequentar a igreja, mas se você realmente não decidir ter uma mudança de vida, nada vai acontecer na sua vida. Então, essa é a minha mensagem de hoje, é o meu comentário da palavra de hoje, né, sobre as coisas que Deus tocou no meu coração para estar transmitindo para vocês, que a paz seja com todos e que vocês possam receber Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida e que vocês possam, em nome de Jesus, né, ser abençoados, que vocês possam ser uma bênção aonde vocês forem, né? Seja se você for um filho, quando você for visitar os seus pais, que lá você se ministrem a palavra de Deus, que vocês possam ser instrumento de Deus para abençoar a sua família, que sejam como noras e sogras, que sejam aonde vocês forem, né? Abandonem o julgamento de vocês, abandonem os seus desejos de serem poderosos e guiem-se pela humildade
daquele que era peregrino na face da terra, que não tinha nenhum lugar para recostar a sua cabeça, mas ele foi um instrumento usado por Deus para que eu e você pudessem ser salvos. Que a salvação de Deus alcance a sua vida e que você seja abençoado em nome de Jesus. Paz seja com todos. Amém.